Muito bem, agora são 8h11 em Campos. Voltamos com o Folha no Ar, nesta quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro de 2023. Hoje conversando no programa com Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos. O programa tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, que agora também tem o aplicativo exclusivo para você acompanhar aí todos os seus exames, resultados, tudo que você já fez, né, nos laboratórios Plínio Bacelar e também em Vacinas Plínio Bacelar. Campos que amanhece com o tempo bom, com céu claro aí, com sol brilhando forte. A máxima para hoje é de 33 graus. O comércio só reabre após o meio-dia. Os bancos também, só após o meio-dia de hoje. Bom, Rodrigo, você deixou uma conexão muito importante no bloco anterior, que são os jovens. Essa pergunta já feita ao Dom Roberto. Quer refazê-la? Quer aumentar? Quer melhorar? Não, só aproveitar para a gente deixar nossa alô para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, porque tem lá, né? Então, algumas pessoas dando seu bom dia, o Luiz Otávio, o Mário Filho. O Mário Filho botou um coraçãozinho vermelho e preto lá. Deve estar tomando suco Del Valle agora. E teve o Getúlio Augusto também dando seu bom dia, o José Marques e a minha mãe, claro, Sebastiana, que foi a primeira a entrar aí, que tá lá de Gruçaí ouvindo a gente. Então... Que não convidou a gente para caranguejar, sabe, o bispo? Vamos ver se com a presença do bispo a gente apela hoje. Eu não comi caranguejo, comi siri esse fim de semana. Não tem problema, tem, bispo? Não, nenhum. Só a única... Às vezes eu tenho uma certa repulsa da forma que se cozem os caranguejos vivos. Eu não gosto disso. Maltratar o bichinho. O ideal é congelar até, né? Não. Não, você mata ele, ele fica dormente, né? Ele nem sabe que morreu. É sério, é igual a Temos que não infringir sofrimento, como dizem os irmãos budistas, a nenhuma criatura. E aí, no nosso bom dia, então, a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aí. E claro, você que está acompanhando a gente também pelo rádio sempre. A gente estava falando ainda sobre a questão da questão do voluntariado. A gente estava falando sobre a questão do voluntariado, que é importante, de discussões que precisam ser ampliadas. E a participação do jovem, acho que assim, eu sei que é uma coisa que sempre foi feita pela igreja, mas com acho que o advento da internet trouxe também muita evidência a questão dessas discussões, os jovens participar mais, e principalmente da Jornada Mundial da Juventude, a que teve no Brasil, evidenciou muito isso, a questão do voluntariado, do jovem estar presente à igreja, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como que é hoje essa participação do jovem? Você percebe que é maior, a gente precisa melhorar mais? O que a igreja tem feito para isso? O senhor particularmente... sei que tem um trabalho também relacionado a isso. Como é que é hoje a participação da juventude? Olha, é diversificada e ligada, como o senhor colocou bem, ao voluntariado, sobretudo o voluntariado que tem a ver com a natureza, a ecologia. Os jovens também trabalham a questão da caridade. E é interessante que eles se distanciaram um pouco da política. Eu noto. E também de liturgias um pouco que não lhes chamam a atenção. Eles estão muito presentes nos grupos de oração, inclusive universitários. Eles estão presentes também na renovação carismática. Estão presentes no que nós chamamos de novas comunidades. O que seriam essas novas comunidades? Olha, tem muitas aqui, Fonte de Água Viva, são comunidades que digamos, tem um fundador ou vários, e vivem um carisma. A maioria são famílias carismáticas, derivam dos grupos de oração que se tornam comunidades. E assumem a evangelização.
E isso atrai muito os jovens. Posso dizer porque eu sou o bispo no Brasil que acompanha as novas comunidades. Mas também quem foi o grande apóstolo da juventude foi o Papa João Paulo II. São João Paulo II, que criou esse evento que você estava fazendo referência, as Jornadas Mundiais da Juventude, que nós tivemos aqui em 2013, com o Papa Francisco, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive foram muitos campistas lá. Sim, sim. A jornada, agora teremos este ano, 2023, em Fátima, Portugal. Nossa, vai ser bacana também. E já tem o pessoal aqui de Campos já está se preparando para poder ir? Tem que se preparar e angariar fundos, né? Porque não é fácil, né? Uma coisa é ir ao Rio de Janeiro, outra coisa é ir a Portugal. Mas também os portugueses, especialmente a TAP, tem facilitado pacotes. Mas quero dizer que a igreja tem uma grande preocupação pastoral por trazer, não só por aquilo o que dizia o Cláudio, não é, que sem juventude não há futuro. Então, não só por isso, porque eles são o presente hoje, os jovens. Tem que participar hoje. Então, porque eles trazem uma renovação, a esperança e trazem uma criatividade que nós não temos. Entender? E para isso é fundamental entender a cultura do jovem e a linguagem do jovem. Eu estive agora há pouco, em janeiro, que eu gostei muito de uma experiência, justamente da comunidade Shalom, de evangelização num shopping. Eles têm 3 espaços num shopping. Um se chama o Espaço Lolec, que era o nome de São João Paulo II quando era jovem, Lolec. Um espaço de uma loja e uma capela para jovens. Isso mostra quantos jovens vão a um shopping. Está cheio. E eles estão evangelizando lá. Isso no shopping aqui de Campos? Não, do Rio. No Rio. Do Rio. Essa comunidade Shalom, ela tem campos hoje? Tem campos. E foi inclusive onde o senhor esteve no Retiro de Carnaval, é isso? Exatamente lá no Colégio Eucarístico. E tinha muito... E tava sim, muito bastante jovens. Por isso eu digo, eles trabalham, inclusive, faço alusão à comunidade Shalom, porque inventou novas expressões de evangelização. Eles têm o café de Jesus, ou a pizzaria de Jesus. Atrai espaços assim que são neutros. Sim. E o pessoal se sente acolhido. Não tem essa, digamos, esse rigorismo, não é, que às vezes enfrenta um jovem que não está habituado mais a participar na igreja. Você tem que ter jeito para trabalhar com os jovens. Exato. O senhor já falou aí, você tem que buscar o linguajar do jovem. E já deu um exemplo, o habitat do jovem. O habitat do jovem. Porque se você some, se a igreja não faz um trabalho bacana também na internet, porque os jovens estão na internet. Aliás, está todo mundo na internet. No Twitter. Mas, assim, o Papa Francisco tem dado digamos, um banho de criatividade em usar os meios de comunicação para atrair os jovens, justamente. Porque onde é que o jovem está? Está nas redes sociais, está nos entretenimentos que ele tem na internet. Está, digamos assim, houve um tempo da necessidade nos festivais de música, os festivais de artes, até no esporte. Temos que ir ao encontro onde ele esteja. Sim. Né? E aí, porque na verdade é aquela velha máxima antiga, mas ela é muito atual a cada dia. Se você não aparece, você não é lembrado. No caso, se a igreja é católica ou a igreja ela não aparece, ela não é lembrada. Lógico. Então... o que o Papa sempre nos diz, uma igreja em saída. Uma igreja que vai ao encontro. Uma igreja que tem que ser jovem porque Deus é jovem. Sim. Deus é eternamente jovem. Então, nós temos que ir amar o jovem, como dizia São João Bosco. O primeiro para trazer o jovem é amá-lo. Amar muito os jovens.
É a questão do diálogo, como o senhor falou, é dialogar com todos, né? Com todos. E aí não tem como. Eu tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar a bela pregação que o senhor fez na festa de Santa Amaro, né? Quando a gente tinha várias autoridades políticas lá, né? Não só políticos, mas os políticos, né? Como sempre, eles marcam presença de forma mais maciça lá na festa de Santa Amaro. E o senhor falou muito sobre isso, sobre a questão do diálogo, né, sobre a questão de a gente superar essa polarização, né? O senhor citou, inclusive, né, outras religiões, né? Como o senhor acabou de citar aqui a questão do budismo, né? E isso é uma coisa, isso é uma coisa que a gente, né, orgulha muito de ver que a gente tem, assim, sinceramente, de ter um bispo na nossa diocese né, que congrega dessa forma, porque é uma questão muito importante que o Papa Francisco, e isso ser ecoado aqui, porque às vezes é difícil a gente ver as pessoas pregarem o diálogo e a gente vê o quanto tem que ser importante. Então, quando eu vi a sua pregação lá, e eu fiz questão de ressaltar isso em uma das reportagens que eu fiz e também nas redes sociais, porque é isso que a gente precisa trabalhar. E então, quando a gente fala de dialogar com o jovem, é dentro disso, né? Porque não adianta você querer impor algo sem que você converse, sem que você dialogue. E a gente só chegou onde chegou, infelizmente, na questão da polarização, porque muitas vezes faltou esse diálogo, faltou essa imposição que muitas vezes se colocou tanto de um lado quanto do outro. A imposição, às vezes, que às vezes não é muito bem aceita dentro de uma casa, por exemplo, numa relação entre pai e filho, né? Às vezes o filho quer impor ao pai um determinado comportamento e o pai quer determinar o dele, e às vezes não se busca o meio termo, e muitas vezes é aí que a gente vê uma família, às vezes uma mãe dividida entre o pai e o filho, que muitas vezes acontece, é justamente por conta de não existir esse diálogo e das pessoas serem irredutíveis muitas vezes. Essa questão do diálogo, né? O senhor falou que é uma coisa, como que o senhor tem percebido a partir de agora? O senhor falou que a campanha da Fraternidade 2024 vai inclusive trabalhar isso. O senhor acha que a gente está no caminho de reverter isso? Como que o senhor avalia? Bom, as eleições possibilitaram sair um pouco de pessoas para formar um arco de alianças grande. Penso que isso é importante. Não cair no personalismo ou não cair no partido único. Tratar justamente de fazer não alianças espúrias, mas um encontro nacional, um projeto de nação, no qual devemos envolver a todos os setores. Porque um grande problema que tem a política na América Latina é a crença dos salvadores da pátria. O caudilho. Não existe isso. Uma política democrática é a política que empodera os cidadãos e trata de criar partidos que tenham princípios, que sejam estáveis, que defendam o Estado de Direito. Então, o diálogo é necessário para a política. Porque quando não existe mais o diálogo, não há consenso. E sem consenso temos, como tivemos, a polarização. Então, se passa muito facilmente da política para a guerra, para o conflito. O senhor falou muito sobre pacificação também durante a sua palavra na... Sim, temos que pacificar e nada mais que criar canais e trabalhar, claro, não se trata assim de fazer uma política do centrão, mas do centro. Buscar sempre a convergência. Como dizia São João 23, temos que falar do que nos une, não do que nos separa. Tratar de ver aquelas... Porque, inclusive nos antagonismos, tem em todas as partes situações ou valores que são comuns. E há prioridades comuns para o Brasil. Então não podemos ficar digladiando-nos, porque isso é burrice. Não caminhamos nem para um lado, nem para trás, nem para frente.
ficamos um ponto morto, ficamos no impasse. E por isso temos que trabalhar arcos cada vez maiores de consenso. E a igreja pode possibilitar, porque a igreja não tem nenhuma ambição partidária. Graças a Deus, com o Concílio Vaticano II, nós somos apenas o povo de Deus. E trabalhamos para que a humanidade seja feliz. Trabalhamos pela justiça, trabalhamos pelos direitos humanos, só isso. É muito, né? É muito. Agora, quando a gente fala... Agora a gente pode entrar, né, Cláudio, em um dos temas que a gente colocou. Quero que o senhor possa fazer uma avaliação do que a gente tem vivido agora nesses últimos, vamos estar aí, 45 dias, com essa transição de governo, com as políticas que estão sendo colocadas, esse discurso da busca pela pacificação. A gente viu, por exemplo, nessa tragédia que aconteceu no litoral de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava na Bahia, saiu, se deslocou até lá, encontrou com o Tarcísio, governador de São Paulo, né, e o prefeito, que eu não vou me recordar o nome agora, que é do PSDB. Então, a gente, independente de partido, mas nós tínhamos um republicano, né, tinha o Lula do PT e tinha o do PSDB. Né, então, todos ali sentaram e falaram a respeito disso, de unir forças, não só em momentos como aquele que está acontecendo ali, mas que isso seja uma prática no Brasil para a gente acabar com essa polarização, né? A gente pelo menos vê movimentos nesse sentido. Por outro lado, a gente vê movimentos, por exemplo, que ainda existem, né? E aí ontem pegaram esse fato e tentaram politizar, né? E aí a questão de politizar de que forma? Dizer, porque quando teve em Angra dos Reis, Lula estava com cooler na cabeça, passeando não sei aonde. Quando teve... E aí começa de novo isso, né? Quando a gente está tentando... Começa de novo, acho que nem acabou. Nem acabou, mas assim... Fortalece, né? Que em momentos como esse, que as pessoas têm que ter outra visão, né? Poxa, as pessoas foram quase 50 mortos, mais de 2.500 casas destruídas, né? Um monte de gente desaparecida ainda, e aí as pessoas levam para esse lado, porque Lula fez assim e Bolsonaro não fez assim. E aí a discussão maior que precisa ter acaba se perdendo. Então... Não, o que me dói é que muitas vezes os cristãos, e eu trato de ser, não contribuímos para a paz, o diálogo e a proximidade, a aproximação das pessoas. Então, convertemos a política numa guerra ideológica, mas, volto a insistir, a ideologia não é o mais importante. O importante são as pessoas, de carne e osso, de pele e pescoço. Exatamente. E nós estamos a serviço das pessoas. E as ideias têm que se tornar princípios norteadores, mas sempre não podemos substituir a dignidade da pessoa, não podemos esquecer a dignidade, o amor, a cordialidade. Toda pessoa deve ser. Temos perdido nesses últimos anos a civilidade de tratar uma pessoa. E aí a gente pode entrar, a gente falar um pouco sobre a avaliação do senhor, um dos temas também que tá na nossa proposta, que é a questão, como o senhor viu essa questão, a igreja viu, o senhor pessoalmente viu, essa questão dos atos antidemocráticos que ocorreram com a invasão aos prédios dos três poderes. Não, eu achei, claro, Gilmar Mendes chorou, mas eu também me senti muito, assim, dolorido, porque, independente de quem está presidente agora, isso é Estado, são instituições do Estado que devem ser respeitadas, como a bandeira nacional, como o escudo de armas do Brasil. Então, me parece que isso foi uma quebra séria do regime republicano que temos. Porque queremos um Estado de Direito, e se queremos melhorar o sistema, se queremos substituí-lo, teremos eleições. Essa é a melhor forma, participar ativamente, com uma crítica construtiva também, não ficar nessas coisas menores que só desgastam e debilitam, enfraquecem a política. A política tem que ter sempre
P maiúscula. Não fazer, não tornar-se demagogia, não tornar-se uma espécie de antagonismo radical, que isso não beneficia a ninguém. Voltamos a falar que a política é a arte e a ciência do bem comum. Arte e ciência do bem comum. Quando desaparece o bem comum, só temos facções. E nós, até agora, vemos política facciosa. Ele disse uma coisa, eu tenho que dizer a contrária. Bom, mas se ele está dizendo a verdade, isso é absurdo, não é? Tem que haver uma proximidade. E por isso a igreja deve ajudar as pessoas a recuperarem uma virtude cardeal, que é a prudência, a responsabilidade. A responsabilidade. Nós amamos o Brasil, e o Brasil não é de um grupo ou de um partido. O Brasil é de todos e de todas. Esse fato de 8 de janeiro, que o Rodrigo abordou muito bem, e o senhor, perfeitamente na resposta, né, falou sobre a democracia atacada. Eu acredito que ele transformou o país. Existe um Brasil antes de 8 de janeiro e o outro a partir de agora. Ou pelo menos é preciso que se faça isso, no sentido de manter a democracia. Mas antes, o bispo Dom Roberto, a própria Igreja Católica havia sido também atacada, atingida fisicamente, estruturalmente, por esses vândalos. Sim, há uma intolerância juntamente, não é só o problema da divisão ou da polarização, há intolerância, que isso já se torna uma forma de política do inimigo. Aquele que pensa diferente a mim, que está sendo dissidente, é uma pessoa que é antipatriota e, por conseguinte, temos que eliminá-la. Política de eliminação que tem um viés fascista. Porque já não concordamos mais com aqueles. Não concordamos mais com a igreja que é comunista. Não concordamos mais... Não, alto aí. Alto aí. São pessoas. E devemos respeitá-las. E são brasileiros e que querem também o melhor para o país. Então temos que pensar de outra forma. A intolerância é a melhor forma de destruir um país. A mais rápida, talvez. Porque é infecunda a intolerância. Como dizia muito bem Dom Heller Kammer, a espiral da violência. Só avança. E como dizia Mahatma Gandhi, na política do olho por olho e dente por dente, todos vamos ficar cegos e banguelas. Sim. O que vamos fazer? A política de vingança, da raiva, do ódio, é amargo. Eu não posso rezar nem querer isso para o Brasil. Agora, um cristão que ceda a essa tentação do ódio e da violência é de se perguntar se conhece o verdadeiro Cristo. Sim. Aproveita para... No 12 de outubro houve fato lamentável. No 12 de outubro, em Aparecida, 12 de outubro... Sim, houve uma tentativa de usar o santuário para uma campanha eleitoral. Também. Que isso é equívoco. É um dia justamente de Nossa Senhora, de uma devoção. Vamos para Aparecida para quê? Para rezar. Não para angariar votos. Não podemos fazer isso. Independente, não é? De ataques mesmo, né? De ataques. Porque... E os extremistas, de novo, do lado de fora da igreja, fazendo a mesma coisa. Eu digo extremista para não falar
de um partido ou de outro, mas a gente sabe que tem uma tendência. Sim, são tendências espúrias, tendências que realmente, às vezes, levam ao descrédito da política. Como o senhor avaliou, ou tem avaliado, né, essa questão do novo governo, principalmente na reação dessa questão dos Yanomami, que foi uma coisa que chocou Bom, eu fiquei esperançoso quando alguns temas que foram descuidados pelo governo anterior, a Casa Comum, por exemplo, agora está em mãos da Marina Silva. Os indígenas também ganharam, ou povos originários, a palavra é povos originários. Sim. Também estão com uma pessoa competente, e também a igualdade racial. 3 temas que na agenda anterior tinham sido praticamente marginalizados ou esquecidos. Não quero avaliar, mas é mais ou menos isso. Então, o colocar já nos ministérios pessoas, ou também a importância da mulher, também, que tem uma participação bastante mais intensa, não é? Sabemos que as mulheres são a metade da população, e a representatividade política delas possibilita uma política de diálogo. A mulher dialoga muito mais, aliás, fala muito mais. Mas no Yanomami foi uma questão seríssima. Foi eu não diria crime de lesa humanidade, mas esteve perto do genocídio. O genocídio não depende da quantidade de pessoas que integram um povo, mas como está na lei da definição de 1945, que já tem bastante tempo, é o desejo de exterminar. Não digo que houvesse uma tentativa, mas um descaso, porque houve várias chamadas de atenção do que estava acontecendo com eles e não houve nenhuma resposta. E que o garimpo ilegal estava fazendo estragos, sabemos também, e tudo mais, esse entourage que levou à morte e ao assassinato daquele naturalista, daquele inglês, aquele jornalista inglês. Um jornalista e um indigenista, né? Indigenista, sim. A casa que o senhor falou da população indígena é a ministra Sônia Guajajara. Guajajara, que é indígena e influente no meio. E ela é ministra hoje do... Sim, há um desejo de interagir positivamente com essas populações, que devemos respeitar, porque essa resposta que se dá, eles têm que se adaptar. Não, há um desconhecimento dos direitos culturais dos povos originários, há um desconhecimento. Inclusive, há tribos que têm o direito, como está reconhecido pelas Nações Unidas, que têm o direito de não se integrar e continuar, inclusive, isoladas. É um direito. Sim. E devemos respeitar. Não, vamos tirar porque não acompanham o progresso. Alto aí. É um direito humano que eles têm. São antes que nós. Então, a crise dos Yanomamis foi algo que realmente muito doloroso. Com 500 crianças mortas. Então, espero que não se repita mais, que tiremos uma lição de como devemos respeitar a nossos ancestrais, porque são nossos ancestrais e que cuidaram da nossa terra e cuidam da nossa terra. Eu só falo, né, desses 3, vamos dizer assim, dos povos originários, direitos humanos e meio ambiente, né, que foram, mas como o senhor tem avaliado o desempenho como um todo agora? Está confiante? Acredita que o Brasil pode também, até essa questão da intolerância que o senhor falou que é muito forte, isso ser contornado um pouco mais? Como que o senhor avalia? Eu acredito e tenho
digamos, não é fé, porque a política não é uma questão de fé, senão de racionalidade. Mas tem a ver também com uma certa espiritualidade e a esperança, que é uma virtude teologal. Eu tenho esperança que o governo, que não é de um partido, que é um governo plural, mantenha esse pluralismo e chegue a fazer um projeto de governo que permita um desenvolvimento sustentável. Houve, me parece, umas desinteligências com o Banco Central. Acho que não é a linha do conflito que vamos resolver. Mesmo porque o Brasil está retomando um crédito internacional e para mantê-lo é necessário essa seriedade no que se faça. Respeitar a instituição do Banco Central é importante. Embora temos que flexibilizar as metas, porque a situação que estamos agora precisa de um investimento maior em políticas sociais, como já vimos, não é? Ao longo de hoje, do diálogo. Agora, fazendo uma avaliação mais próxima da nossa realidade aqui, como que o senhor tem avaliado hoje essa questão a gente viu que a Câmara de Campos e a Prefeitura viveram aí um momento de tensão nos últimos anos, no último ano, 2021, 2022, né? Bastante tenso, com presença da polícia para garantir segurança em frente à Câmara. Sim, aquela eleição que trancou totalmente a pauta, que agora vem tentando, e voltou agora, já estão tendo aí seus primeiros conflitos também, né? Já teve aí os primeiros desgastes. Né, por mais que o senhor tivesse pregado um 15 de janeiro tão bonito lá de Santa Amaro, pedindo que todos aqueles presentes estivessem lá, né, avaliassem a questão do diálogo da pacificação, né, e o momento hoje, segundo posto pela governabilidade, é essa, né, que hoje nós temos um campista à frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a gente tem, né, o irmão dele à frente da Câmara e o prefeito interagindo com eles. Eu só acho que isso pode ser realmente produtivo, se levado na prática, de fato, se sair do que é prometido apenas? Eu espero que as dinastias, porque é uma questão de dinastias, não interfiram na política. Espero que tanto o Garotinho como, o Vladimir, estou falando, como o Marquinhos, possam pensar mais, digamos, a longo e médio prazo, não é? Que isso importa, porque senão vão ser capturados ou sugados para esse tipo de política pequena, que isso não faz bem a Campos ou não faz bem a ninguém, não é? Penso que eu gosto muito do Vladimir, mas também gosto do Marquinhos e conheço também o bacelar que está, o Rodrigo. Seu xará. O xará. Que é o presidente da Alerj. Então, são pessoas que eu acredito que têm a suficiente inteligência política de fazer algo melhor e pensar mais na população e no bem comum. Tá certo. Campos hoje tem cerca de 75 mil famílias em situação, 75 mil pessoas à margem da linha da pobreza. Exatamente, de insegurança alimentar. Insegurança alimentar, então grave. E que aí vem a questão das ações do governo, exatamente aquilo que a gente falava mais cedo, e tema principal dessa conversa de hoje, que é a campanha da fraternidade, que será lançada daqui a pouco, né, às 10 horas da manhã em Brasília, como o senhor disse. Nós faremos a nossa parte e estamos oferecendo-nos também para fazer parcerias com a sociedade civil, especialmente com o município também, que sempre tem, inclusive, o prefeito tem ajudado a 3 entidades que trabalham na ação social, inclusive melhorou, antes dava uma mensalidade cada 6 meses, agora deu uma mensalidade até o fim do ano. A gente recebeu aqui Sim. Falou sobre isso aqui no programa, né, Cláudio? Isso é importante salientar a boa vontade, né? 3 entidades, não são? 13.
13 13 entidades, perdão. Uma E é a a obra Santíssimo Salvador. Isso. Isso foi semana passada. Oficializou, Sim. né, antes do A gente recebeu aqui o Renato Gonçalves, que é de uma das associações É, também, né? que é aquela do Dom Bosco, Capela da São Pedro, que acontece na margem da linha, que é feito pelo Salesianos. Salesiano. Exato, É. Colégio Salesiano. Ele esteve aqui falando sobre essa questão e falou sobre a Obra do Salvador, né, e sobre todas as outras representatividades aqui de campos que vão estar aí recebendo esses recursos, né? Assim, a garantia que esses recursos vão entrar, né? Que é Dá muito para importante. planejar mais, Sim, porque com certeza. dá muita Só falando sobre a campanha da Fraternidade hoje, que para quem quiser acompanhar, vai ter transmissão ao vivo aí pelas emissoras de TV, né? Que é a inspiração as de inspiração católica aí, que é a Rede Vida. Vai transmitir, né, também. Então tem a Rede Vida, a Pai Eterno, a Horizonte, a Evangelizar, a Nazaré e Aparecida, né? Aparecida, aqui para mim não tá. Canção não. Nova também deve transmitir, né? E também tem aí pelas redes sociais da SNBB, YouTube, Facebook, Twitter. Perfeito. Todo mundo aí também pode acompanhar. A partir já das 9 horas já começa lá a celebração da Santa Missa, que vai ocorrer na capela, deixa eu ver aqui. Em Tá Brasília, certo. Nossa Senhora deve ser- Aparecida, na sede da CNBB. Na série da CNBB. sim. Vai acontecer lá Em a celebração a partir das 9 horas, então depois tem o lançamento dessa campanha, né, que a gente falou aqui que... Essa sede da CNBB em Brasília é aquela bonita ali Sim, que foi Eu reformada. já tive lá, muito bonita, muito bonita. Foi reformada, foi Sim. espetacular. Então, Ela tem, desculpa, perdão, Rodrigo. eu me empolguei aqui. Não, meu, que eu queria conhecer, eu não lembro, eu já fui a Ela tem Brasília. uma imagem de coroa, Sim. não é? Então, aquela... Não, essa não é. Não, essa é a catedral. Essa é a catedral. É isso que eu Não. tô... É isso que eu quero saber. Não. Se é a catedral, Não é na catedral não, que Não, não é na acontece não. catedral, não. que fica ali próximo à Praça dos Três Poderes, Não, essa é a fica catedral. ali na Essa é a esplanada. É a catedral. catedral, mas a celebração... Então, a De esplanada... Neumayer. Isso, igreja de de Oscar Niemeyer. Ela fica ali na esplanada dos mistérios, ali, sim. né? Isso. Rumo à esplanada, sim. sim. Essa eu também conhecia, não conheço essa da CNBB, que é a capela... É interna, é uma interna. capela interna muito bonita também, mas é interna. Bairros ali, Asa Norte, Asa Sul, aquelas coisas de É Brasília. a forma de avião. De avião, né? É. Essa eu conhecia. Parece que não decolou muito. É um avião, um teco-teco. Esse bicho é fantástico. Então, só para a gente reforçar a campanha da Fraternidade, que tem aí o tema central Fraternidade e Fome, mas trazendo o lema bíblico, extraído de Mateus 14,16, que é dá-lhe vós mesmo de comer, né? Que é aí o lema. Mais uma coisa, Cláudio? Se deixar aqui, a gente fica com o bispo aqui até meio-dia, né? Mas eu acho que vale isso que a gente falou, a forma de colaborar, de ajudar, de participar e, sobretudo, e tem uma outra forma também, como o Rodrigo abordou muito bem a juventude, é de envolver essas crianças, esses jovens também nessa fraternidade. Se um pai vai levar uma doação, vai levar um mantimento, leve o seu filho junto. Exato. É muito importante esse exemplo de solidariedade. Criar essa mentalidade de partilha na família com os outros também. Não é? E não é para julgar, é para ajudar. Ajudar. Bem parecido aí, mas é para ajudar. Bom, bispo, desejamos ao senhor muita sorte, muita saúde. Paz o senhor já tem? Até no Eu só queria dizer que hoje eu faço 15 anos de bispo. Olha que legal. Que legal. Eu fui ordenado 22 de fevereiro de 2008. Olha que bacana. Lá em Niterói. 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 Bacana, então. Então são 15 anos, eu estou tributando hoje. Que legal. Que bom receber o senhor aqui, né? Ótimo. Um adolescente, né? Receba aí nosso carinho, nossa homenagem, nossos parabéns e que tantos outros 15 possam vir. Né? Que os 30. Não, que estejamos. Os 90. Estejamos aqui pelo menos nos 30.
Não, Tá certo. Não, aí sim. Eu queria que você reforçasse também a questão da celebração de hoje, né? Que é na Catedral, a partir de que horas? Perfeito. 19 horas. 19 horas. É a missa. Da imposição de cinzas, rito de cinzas, que será então lá. E também o lançamento da campanha da fraternidade aqui, na Diocese. Perfeito. Vai ser à noite o lançamento da 19 campanha. horas. Na Junto Catedral. também, na Catedral. E no dia 2 de abril A coleta. é o dia, Domingo de Ramos. que é o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Você leva lá o seu ramo, leva lá o galinho, né? É o dia E a contribuição E a contribuição para também. os projetos. Que é a coleta Tanto nacional de diocesanos solidariedade. e projetos nacionais. Agora, quem puder ir à missa, vai à missa. Quem não puder, pode passar nas administrações das Claro, igrejas, paroquiais. né, das paróquias. São quantas que o senhor falou? 63. 63. Durante a semana, durante os dias, as missas da semana, o bom de Domingo de Ramos é que você abençoa aquele ramo. Exato. Né? Que se transformará em cinzas em 2024. 2024. Ou, vou dar uma outra dica aqui como católico, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Mas assim, na hora que você passar por uma situação muito apertada aí durante esse ano todo, se você vê que a coisa está precisando, você pode queimar aquele raminho também na sua casa e fazer a sua intenção ali naquela emergência. Uma pessoa vai passar por uma cirurgia, um problema, tantos problemas. Quem de nós que não tem problema? Não, mas não precisa queimá-lo. Pode rezar com ele. Pode rezar com ele também. Pode rezar com ele. É Enfim. certo. Muito bom. Isso é para ser usado também, não é só um... É um sinal, veja, um sinal, não é um talismã, é um sinal da proteção Sim. de Jesus Cristo, porque é um sinal de aclamação, de união a Ele. Então, Assim como ele entrou em Jerusalém, ele entra na nossa vida, entra também na nossa cura, vida. restaura e salva. Amém. 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 Bispo, saúde e paz para o senhor. Muito obrigado. Apesar do senhor já ter paz no sobrenome, mas mais paz é sempre bom, né? Paz para todos. Para o Brasil, especialmente. Isso aí. Se o senhor viesse candidato a presidente, já podia usar essa, né? Paz para todos. Eu podia. Deus me livre disso. Eu perdendo a oportunidade de ficar quieto, né? Mas é isso. Que essa alegria seja predominante mais esse ano e que a gente possa tê-lo aqui sempre. Ótimo. Vamos pelo menos vencer a fome. Vamos. Agora eu vou comer um pouquinho. Não, hoje é jejum, não se esqueça Mas disso. com Hoje é jejum. parcimônia. Hoje é jejum. você pode fazer uma refeição melhor E nada de carne hoje. e nada de carne. Tá certo. E pode fazer o jejum de hoje. O senhor me permite dar uma dica? O senhor me corrige aí, por favor. Você pode fazer uma refeição, uma melhor. As outras Não, mas sem gula também, né? Não, que até o pessoal que não... Sabe, tem um amigo meu que não come carne na sexta-feira santa. Ele compra 6 quilos de bacalhau. Aí não é jejum. Não é por aí, não é por aí. Então você escolhe uma dica, não estou ensinando, porque aqui quem ensina é o bispo. Uma refeição, pode ser o almoço, pode ser o café da manhã agora. Tá certo, bispo, pode isso. Assim, mais completa. Mais completa. E as outras você faz... Inteira. Inteira. As outras As você outras faz... você pode não fazer também. Ou não fazer, ou... Ou algo muito frugal. Muito frugal, isso aí. E nada de álcool. Nada E de nem álcool. carne. Nem carne. Perfeito. Tá certo. Também depois de tanto álcool aí no carnaval, eu não creio que vai subter. Bispo, olha, um grande abraço para o senhor. Igualmente. A sua bênção para todos nós. Pela intercessão de São Pedro Apóstolo, que hoje celebramos a Cátedra de São Pedro, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Bom, tivemos aqui a presença do bispo Dom Roberto Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos, conversando conosco nesta manhã de quarta-feira de cinzas e convidando a todos, né, para o início daqui a pouco da campanha da fraternidade e logo mais, né, às 19 horas, a missa da imposição de cinzas na Catedral de Campos. Rodrigo, muito obrigado também. Bom dia, até amanhã. Muito obrigado ao bispo, obrigado a você, ao
Beto, que está aqui na técnica, todo mundo que está acompanhando a gente. Lembrando que daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco não, já lá no Folha 1 já tem atualização o tempo todo das informações aqui da região, né? E a gente continua aí, à disposição de todo mundo. Tá certo. E vamos participar da campanha da fraternidade esse ano. Não deixe de participar. Dia 2 de abril, domingo de Ramos, vá com o seu ramo e vá também com a sua fraternidade, com sua caridade. E ajude a igreja. 8h56. Você segue ligado aqui na Folha FM. A gente volta amanhã com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.